Meu irmão, nessa curta vida desse canal aqui, eu nunca tive tanta dificuldade para escrever o roteiro de um vídeo. Aliás, isso já tá virando uma constante em relação aos vídeos de Kimetsu no Yaiba. É sempre muito mais difícil escrevê-los do que todos os outros. Mas isso não é por acaso. O fato é que Demon Slayer é uma obra bastante confusa, não nas suas mensagens, que são bem óbvias e rasas, mas na sua estrutura. Esse é um problema que acontece desde o início, mas acho que nenhuma parte sofreu tanto com essa questão quanto o arco da Vila dos Ferreiros, e é sobre esse problema que afeta Kimetsu e como ele se dá nessa parte da história que nós vamos falar hoje. Aliás, como nós estamos entrando num terreno que ainda não foi adaptado para anime, né? Eu acho que é de bom tom avisar que vai ter spoiler, fique por sua conta e risco. O grande problema de Demon Slayer é sem dúvida nenhuma a falta de organização. É essa a questão que impede a obra de ser um ótimo shonen de porrada. O motivo é bem simples, não faltam boas ideias a Kimetsu no Yaiba. Na verdade, esse mangá teria potencial para ser excelente. Poderia ter um dos melhores elencos de personagem do gênero, lutas bastante interessantes e bem pensadas, uma comédia funcional e até uma pitadinha de terror proporcionada pelos demônios que são os inimigos que aparecem ao longo da história. Infelizmente, todos esses fatores são quase que 100% desperdiçados por serem jogados sem nenhum tipo de preparação ou cuidado pela autora da obra. Se você for analisar com calma, não falta nenhum elemento para Demon Slayer ser uma obra realmente interessante. Tá tudo lá, mas quando falamos de arte, não é só o conteúdo que importa, mas também a forma. O modo como você coloca as suas ideias é tão ou mais importante do que as próprias ideias em si. Tomemos o arco da Vila dos Ferreiros como o melhor exemplo disso. Nessa parte da história, nós somos apresentados a pelo menos 3 personagens que tinham tudo para ser bastante interessantes. O Pilar da Névoa, o Pilar do Amor e o Genya, que é o irmão do Pilar do Vento. Todos os 3 tinham todos os elementos para ser personagens marcantes. Em primeiro lugar, a história deles tem muito potencial. O flashback de cada um, apesar de simples, abre vastas margens para desenvolvimento da personalidade de cada um deles, fortalecendo o elenco da série e deixando os leitores ainda mais engajados na obra, já que quanto mais gostamos dos personagens, mais gostamos da história na qual eles estão envolvidos. Em segundo lugar, eles têm estilo na hora de lutar. Um dos elementos mais importantes para qualquer obra de ação, e que eu acho que muitos não percebem, é o estilo. As melhores cenas de ação, seja nos quadrinhos, seja no cinema, são altamente estilizadas, cheias de elementos cool e que desafiam as leis do mundo real, mas que criam uma sensação legal em quem vê ou lê. Ou seja, a ação parte muito de uma noção de estética. E também isso está presente aqui. Por exemplo, o estilo de luta do Pilar do Amor é uma mistura de espadachim com aquelas ginastas olímpicas que usam a fita. O Pilar da Névoa utiliza de seu poder juntamente com sua alta velocidade para passar aquela vibe cool de samurai. E o Genya usa uma arma que parece uma escopeta, que é bem diferente dos outros personagens da série, e ainda tem aquele poder de comer carne de demônio e adquirir os poderes deles temporariamente, que por si só é uma inversão da natureza de Kimetsu no Yaiba, né? Que é onde os demônios comem a carne do humano. No caso dele é o contrário, ele é o humano que come a carne dos demônios e ganha o poder deles. Mas infelizmente a falta de organização da obra prejudica bastante cada um desses personagens. Veja bem, eles ainda estão muito acima da média dos personagens de Demon Slayer. Aliás, essa é uma constante já, né? Os Hashiras são realmente muito melhores que todos os outros, mesmo quando não são plenamente desenvolvidos. No que diz respeito ao arco dos ferreiros, a falta de organização terminou gerando um enorme impacto na luta final dessa saga. O que isso tem a ver com o assunto que eu estava abordando agora há pouco, acerca dos personagens? Tudo. E isso porque a autora, por algum motivo que eu não entendo, resolveu, entre aspas, desenvolver todos esses 3 personagens no meio da luta. E o que é pior, da mesma luta. Ou seja, ao invés de usar de maneira mais estratégica a parte da história que aconteceu antes do combate decisivo, ela preferiu focar em um treinamento meia boca do Tanjiro, né? Nessa parte antes da luta tem um treinamento meia boquinha lá do Tanjiro, que aliás ela também não sabe organizar as ideias para estruturar um arco de treinamento, e deixou toda a construção dos personagens novos para a hora da batalha. O grande problema que sugere é simples. Quando você está na parte da luta, você também tem que mostrar
a luta. Dessa forma, toda a construção desses três personagens que tinham grande potencial foi feita mediante flashbacks muito simples e muito curtos, justamente porque você não pode perder muito tempo com grandes elaborações, já que você está no meio da luta. Então veja que essa escolha da autora de fazer o desenvolvimento deles nesse momento atrapalhou tanto a construção dos personagens quanto a própria batalha. De um lado, você quebra a dinâmica do combate para mostrar vários flashbacks. Você tem dois do Hashira da Névoa, um do Pilar do Amor, um do Genya e ainda tem um envolvendo o Tanjiro. E ainda tem um do Muzan lá no final, depois da luta, mas ainda dentro desse arco. É muita interrupção na fluidez da luta. Por outro lado, como você não quer interromper mais do que já está interrompendo, esses flashbacks têm que ser curtos. E aí os personagens ficam apenas como um grande potencial pouco trabalhado. Para ser justo, o Genya tem algum desenvolvimento posterior ali no arco do treinamento dos Hashiras, então não é de todo perdido. Mas os Pilares da Névoa e do Amor, infelizmente em relação a eles fica só a frustração de perceber que tinham como ser excelentes, mas que ficam só no razoável na melhor das hipóteses. Por outro lado, a própria luta também sofre com essa falta de organização nas ideias. No papel, essa era para ser a melhor batalha de Kimetsu até o momento. Ainda mais grandiosa do que a luta do arco do Cabaré, essa batalha aqui envolve ainda mais personagens, tem várias reviravoltas e alguns momentos que poderiam ter grande impacto. Se fosse tudo feito da melhor forma, o arco da Vila dos Ferreiros seria maravilhoso, mas essa ambição se provou grande demais para a autora administrar. Isso já tá ficando repetitivo, mas eu direi de novo, eu ainda acho a luta contra o Rui a melhor de Demon Slayer, e provavelmente isso tem a ver com o fato de ser uma luta que tem bons elementos, mas que mantém a simplicidade, porque para mim já ficou claro que a autora não consegue trabalhar apropriadamente com uma grande quantidade de elementos simultâneos. Aliás, só uma parte que tem a ver com isso também. Esse é o preciso motivo pelo qual os personagens do Rengoku e do Uzui funcionam melhor do que os desse arco, porque eles são bem simples. A autora optou por fazer uma construção menos complexa para eles e aí conseguiu fazer com que ambos ficassem funcionais. Talvez seja esse tipo de personagem de caracterização mais simples que combine melhor com o tipo de escrita de Demon Slayer. Os Pilares da Névoa e do Amor, e também o da Água, como fica claro no arco do treinamento dos Hashiras, tinham elementos para ser melhores que o Rengoku e o Uzui. Tinha texto ali para ser trabalhado, mas é aí que acontece o problema. Como a obra tem esse ritmo alucinante, que não se permite parar para construir apropriadamente nada, esse potencial não se concretiza nunca. Então os Pilares do Fogo e do Som terminam se encaixando muito melhor dentro do contexto da escrita da autora, porque o desenvolvimento deles é suficiente. Não tinha muito mais a extrair dos dois do que o que foi feito. Essa mesma lógica se aplica às lutas da série, e aí retomamos o ponto anterior. No arco da montanha, nós temos aquele que parece ser o máximo que a autora consegue ir em termos de trabalhar um combate. Ela usa elementos temáticos e de escala da tensão de forma bem eficiente, gerando aquele que ainda é para mim o ponto alto de Demon Slayer. Nessa luta atual, ela quis, ao mesmo tempo, trabalhar personagens, que são 4 personagens, diga-se de passagem se você considerar aquele moleque da vila que treinou o Tanjiro, fazer uma luta com 2 vilões diferentes, sendo que um deles tinha o poder de se dividir, então na prática eram 5 vilões, e ainda colocar reviravoltas e cenas de impacto. Essa enorme quantidade de coisas acontecendo na mesma luta se provou demais para ela lidar, e o resultado para mim foi de que a batalha simplesmente se estendeu demais e ficou chata. Quando ela terminou, eu estava aliviado, mas não por causa da alta tensão construída ou algo do tipo, mas porque eu já não vi a hora de acabar mesmo. Então eu fiquei pensando o seguinte, muito melhor teria sido ela realmente dividir o arco em 2 lutas, ou seja, em uma parte da saga ela mostra a luta do Pilar da Névoa com o demônio dos potes, e aí ela bota o flashback do Pilar da Névoa, tudo bonitinho. Depois ela dá um respiro, trabalha melhor os personagens, mostra o treino do Tanjiro, etc. E aí ela vem com a luta final, essa envolvendo os protagonistas, o Genya e o Pilar do Amor, contra o demônio que se multiplica. Provavelmente teria gerado um resultado final menos cansativo e bem melhor de ler. No fim, ela sempre comete o mesmo erro de tentar fazer tudo o mais rápido possível, prejudicando assim todos os demais elementos, mas fica o questionamento. Essa pressa toda é para chegar aonde? Veja que só falta o último arco para eu ler e o ritmo da história nunca desacelerou. Qual era o intuito de fazer tudo tão rápido? Essa falta de ritmo é uma parte do problema maior da falta de organização que tanto mal faz a Demon Slayer, e eu ainda não entendi por que foi essa a escolha da autora. O fato é que, ao apressar tudo, ela deixa para resolver todos os elementos ao mesmo tempo na luta final do arco, e assim cria uma batalha muito longa, mas bem desorganizada, com vários flashbacks cortando a fluidez
fluidez da ação, as cenas variando de uma luta para outra mais do que deveriam, né? Da luta do Pilar da Névoa com o demônio do pote e dos outros todos com o demônio que se multiplica, ela fica pulando de uma para outra, e com as reviravoltas perdendo bastante impacto, na medida em que você chega ao final da batalha já implorando para terminar logo. Então a ideia de plot twist, que poderia ser bem legal, vira apenas um martírio para estender uma coisa que já tinha ficado chata 5 capítulos antes. Por exemplo, aquela reviravolta que aconteceu quando o demônio que se divide se fundiu de volta e criou uma nova forma. Aquilo era para ter sido muito interessante, mas eu já tava de saco cheio. Ou então, sei lá no final, quando o Tanjiro parece que venceu, mas aí ele descobre que o verdadeiro inimigo tá escondido. Poderia ter sido interessante, mas ali eu já tava, pô, meu amigo, não acaba nunca, arranjou mais um jeito de estender de novo, tal. Enfim, essa sensação. Olha aí a ironia do destino. Ela correu tanto no início do arco que deixou o final bastante chato e arrastado, não porque o ritmo diminuiu, mas sim porque ela metralhou o leitor com um monte de coisa acontecendo uma atrás da outra e terminou por desgastar. Mas muito se engana quem pensa que a desorganização de Demon Slayer para por aí. Claro que não. Ainda tem um elemento bastante frequente: os poderes tirados da bunda. É impressionante como não tem um único arco no qual você não tenha soluções tiradas do nada para resolverem problemas que seriam bastante trabalhosos para os personagens envolvidos. Isso também tem tudo a ver com o que dissemos anteriormente. Ora, uma boa solução dentro de um roteiro tem que ser trabalhada previamente pelo escritor para gerar no leitor aquela sensação de que tudo fez sentido na hora em que essa solução foi efetivamente útil aos personagens. Mas voltamos ao mesmo ponto: Kimetsu não desacelera para nada, nem para preparar previamente essas soluções. Então a autora termina usando o elemento que ela precisa apenas na exata hora na qual ela precisa, e isso aumenta ainda mais a confusão de quem lê, porque gera a péssima sensação de conveniência. O herói soube fazer o que necessitava na hora certa, simplesmente porque sim. O sentimento é de que tudo é muito gratuito dentro da obra e que os perigos não têm o peso que deveriam ter, já que os protagonistas sempre vão tirar a solução, sabe-se lá de onde, né? Aqui nesse arco nós temos, que eu puxo de cabeça, 4 momentos desse tipo. Em algum momento da luta, o Tanjiro percebeu, ninguém sabe como, que cortando a língua do inimigo ele demorava mais para se regenerar. Ele também deduziu que os inimigos só poderiam se dividir em no máximo 4 e que a partir desse número eles ficariam mais fracos a cada divisão. Outra parte foi ali perto do final da luta, quando o Tanjiro revela que o Zenitsu ensinou a ele como se movimentar mais rapidamente, que era convenientemente o que ele precisava naquele momento para alcançar o inimigo que estava fugindo. E por último, mas não menos problemático, na verdade esse é o mais problemático, a Nezuko simplesmente passar a não ser mais afetada pela luz do sol. Sim, assim muito simplesmente. A cena parecia estar se encaminhando para uma grande tragédia, mas aí 2 quadros depois nós vemos que não aconteceu nada, porque a Nezuko não sofria mais a ação da luz solar. E na cabeça da autora tá tudo muito que bem, vamos seguir o baile. E o pior é que nesse caso nem explicação posterior teve, ou seja, a solução não só não foi preparada, como nem foi justificada depois também. Só é dito que ela conquistou o sol e é isso aí. Agora o Muzan quer ir atrás dela. Ou seja, isso além de tirar o impacto da cena, que aparentemente era uma cena de sacrifício, tudo bem que eu sabia que ela não ia morrer ali, mas aparentemente era uma cena de sacrifício e perdeu o impacto por causa disso, ainda afetou um dos elementos chave da obra, né? Que é a Nezuko virando um demônio. Então ela começa a se recuperar do nada, sem nenhuma explicação, sem nada. Ela simplesmente começou a se recuperar e beleza, segue o jogo aí. Sim, eu sei que esse vídeo aqui foi só de reclamação, que faz parecer que o arco é um lixo completo, mas não é o caso. O fato é que eu tive que destrinçar o máximo que eu pude para fazer meu argumento ficar mais claro. No fim, o arco da Vila dos Ferreiros não é ruim, ele só se estende demais. Ou melhor, passa a impressão de se estender demais, já que nem é tão grande assim porque tem menos de 30 capítulos. Mas há que se reconhecer que várias ideias boas estão ali presentes e, como eu disse, poderiam ter gerado uma saga maravilhosa que seria a melhor de Kimetsu com o pé nas costas. A má execução não o permitiu, então terminou sendo um arco razoável apenas. Mas os pilares continuam sendo a melhor coisa em Demon Slayer. Sobre o arco seguinte, do treino dos Hashiras, não falarei muito porque é bem curto e não tenho o que desenvolver aqui. Apenas noto que o pilar da água é mal aproveitado. Também ele tem uma história bastante interessante e olha só, o flashback dele envolve aquele moleque que treinou Tanjiro depois da morte lá no primeiro arco, que é uma das raríssimas vezes nas quais a autora soube fazer uma preparação prévia para alguma coisa. Mas ainda assim essa história é mal aproveitada porque ela é resolvida muito rapidamente. Ele é um personagem bem menos confiante do que parece e isso abre grandes possibilidades para ser trabalhado, mas no fim basta um discurso no jutsu do Tanjiro e fica tudo bem. Aliás, uma última reclamação: até esse elemento é prejudicado pela falta de organização. O discurso no jutsu que o Tanjiro dá no Pilar da Névoa é patético.
Ele literalmente fala que é bom fazer coisas boas para os outros, e o Pilar dá um pulo como se tivesse ouvido a sabedoria transcendente do próprio Buda. E lembremos que ele começa o arco sendo hostil contra o Tanjiro, o que piora tudo, ou seja, ele estava ouvindo uma lição de moral de um cara que ele não gostava e estava ficando chocadíssimo como se o cara tivesse dito alguma coisa muito de outro mundo assim. Quando nós vemos o flashback do personagem, fica mais claro do porquê daquela fala o ter impactado tanto, mas o estrago já está feito. A cena em si, do Tanjiro falando essa obviedade e ele ficando de cara, já tinha sido ridícula. O ponto é, se a autora tivesse invertido isso daí, ou seja, mostrado o flashback antes e depois a pregação do pastor Tanjiro, o impacto teria sido outro. Como ela tá sempre correndo e não pode parar para desenvolver nada nunca, ela teve que deixar o flashback para depois, mas aí Inês já era morta. Veja que até as pregações do Tanjiro ficam piores porque mal encaixadas na história. Enfim, fato é que agora só falta o arco decisivo para eu ler em Demon Slayer, que eu vou dividir em 2 vídeos porque ele é muito grande. Mas é um pouco triste constatar que essa é uma obra que dava para ser bem melhor. O mais difícil de fazer está ali, que são as grandes ideias. Os erros de execução são até bastante básicos e sugam da obra o grande potencial que ela tinha. Eu falo para vocês e deixo aí a reflexão antes de sair. Se os personagens dos Hashiras fossem todos trabalhados corretamente, Demon Slayer seria um top 3 em qualidade de elenco dentro do Battle Shonen. Eita, afirmação polêmica, né? Diga aí no comentário se concorda ou não. Por enquanto é isso, muito obrigado e até semana que vem, onde traremos um vídeo bastante especial. Até lá.